Olá, seja muito bem-vindo, meu nome é David Baltazar e a gente vai falar agora sobre som. O som, a base de tudo, né, na produção musical. Você vai entender um pouquinho mais das propriedades do som, que a definição, né, o que é o som, das propriedades do som e tudo sobre o som que você vai precisar para produzir sua música. Conceito teórico, tá? Conceito importante. Se você já sabe, você pode pular para os vídeos posteriores, tá? Mas é importante rever esses conceitos, que é muito importante na hora de você trabalhar com o som. Seja muito bem-vindo, tá? Você que é novo, clica no botão inscreva-se, esse botãozinho vermelhinho que tá aqui embaixo, tá? Se já está inscrito, dá uma olhada agora no seu sininho. Está marcado com 2 tracinhos em cima, assim, para você receber os novos vídeos do canal e deixe seu like no vídeo, tá? Aqui embaixo tem uma playlist onde você vai ver os vídeos anteriores e posteriores, tá? Você vai poder acompanhar. Você acabou de chegar, depois você assiste a playlist que tem todos os módulos, todos numerados, num curso de produção musical, tá? Então vamos lá porque interessa. A gente vai falar agora um pouco sobre o que a gente veio falar no vídeo, né? Sobre o som, tá? Você sabe o que é o som? Você tem essa ideia, o que é o som, né? Quando a gente pensa em som, a gente pode definir o som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica, tá? É uma onda longitudinal que se propaga de uma forma circuncêntrica apenas em meios materiais, tá? O que tem massa e elasticidade, como sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então vamos lá, vamos definir de novo. Som, né? O que é o som? Som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica. É uma onda longitudinal que se propaga de forma circuncêntrica apenas em meios materiais, que tem massa e elasticidade, como sólidos, líquidos e gasosos, tá? Então, você vai me perguntar, o som se propaga no vácuo onde não tem matéria? A resposta é não. O som não se propaga no vácuo, tá? Para ter som, você precisa de um meio material, ok? Se você, por exemplo, o som se propaga onde um avião voa, que tem menos densidade de matéria, se propaga, mas você vai ter perdas nisso, tá? Então, você tem que ter matéria para propagar som. No caso, a gente tem o ar. Então, o ar é o que vai mover essa onda mecânica, tá? Os sons naturais são, na sua maior parte, combinações de sinais, mas um som puro monotônico, né? Então, um som monotônico é representado por uma senoide pura, tá? Que possui velocidade e oscilação ou frequência, tá? Então, um som puro, apenas um som, tá? Você pode representar por uma senoide, tá? Que possui uma velocidade que é chamado de oscilação, tá? Ou frequência, tá? Então, frequência é a velocidade de propagação dessa onda mecânica, que se mede em hertz, tá? Ok? Perfeito? E daí, a partir de 1000, né, é kilohertz. Então, qual é a unidade para medição de som, tá? Conforme vai variando do grave para o agudo, tá? Essa oscilação é medida em hertz, tá? Ou kilohertz a partir do 1000. 1000 é quilo, né? Kilohertz, tá? Em hertz. Que é o HZ, H maiúsculo Z, tá? E uma amplitude ou energia que mede em decibéis, tá? Então, quão alto ele é e quão baixo ele é, por exemplo, é hertz, é frequência, tá? E quanto forte ele é, ou quão fraco ele é uma medida de energia, tá? Ou decibéis, perfeito? É chamado amplitude ou energia, ou chamado decibéis, tá? Os sons audíveis pelo ouvido humano têm uma frequência entre 20 a 20 mil hertz, tá? Entre 20 e 20 kHz, tá? Então a gente vai ver, por exemplo, eu vou colocar aqui, vou falar um pouquinho sobre o infrassom e o ultrassom, tá? Então, na faixa audível de 20 Hz a 20 mil Hz, tá? E infrassom são sons emitidos abaixo de 20 Hz, tá? E ultrassom acima de 20 mil Hz, tá? Seres humanos e vários animais percebem o som no sentido da audição, né? Com o sentido da audição que nós temos para o ouvido, né? Do aparelho auditivo. Com 2 ouvidos, perfeito? Então, por isso que surgiu, nós usamos muito o estéreo em música, tá? Perfeito? Legal? E daí nós vamos ver em produção musical o PAN, né? Que o PAN vem de panorama, né? Panorâmica estéreo. Hoje temos 5.1, 7.1, 9.1 já, tá? Mas o básico é o estéreo, que é muito importante.
Até 1960, tipo, os primeiros discos dos Beatles, por exemplo, eram mono, tá? É somente um canal, não tinha estéreo. Depois o estéreo foi introduzido pela indústria da música posteriormente, o que permite saber a distância e a posição sonora. A chamada audição estereofônica, né, ou estéreo, que a gente usa muito, né, muitos sons de baixa frequência também podem ser sentidos por outras partes do corpo. Pesquisas revelam que elefantes se comunicam através de infrassons, tá? Então, mesmo que quando tem uma emissão de um som perto de 20 Hz ou abaixo de 20 Hz, partes do corpo conseguem sentir uma vibração ainda, tá? Mesmo eles não sendo audíveis, porque o som mais grave, ele movimenta muito mais ar, em quantidade de ar. Então, realmente, quando você emite um som muito grave, pode até chegar a tremer um estabelecimento onde está tocando uma música, por exemplo, né? Você vai numa festa, tem que bum, bum, bum. Você sente que treme mesmo um pouco a estrutura de concreto mesmo, né? Devido a essa frequência muito baixa. Inclusive, tem física comentando sobre isso também. Se você emitir um som que vibre na frequência do material, exemplo, uma ponte, né? Você emitir um som com uma intensidade suficiente e na frequência certa, pode fazer uma ponte vibrar, inclusive, tá? Inclusive, até isso. Exemplo, quando bate uma frequência de vento, o vento vai batendo e emitindo um som numa ponte, isso em grande quantidade, durante muito tempo a ponte começa a vibrar, né? É interessante. Eu vou tentar achar uma imagem para complementar depois, mostrando num outro vídeo, tá? Essa ponte vibrando com o som. Os sons são usados de várias maneiras, muito especificamente para a comunicação através da fala. Nós estamos usando o som para nos comunicarmos, né? Por exemplo, a música, então aí que entra também, né? Então o vocal seu vai ser um som, o som do violão vai ser um som, tá? Se você gravar um contrabaixo de verdade, a bateria de verdade, tudo é som. Tá? Na produção musical, esses sons serão emulados, tá? Serão criados por softwares onde você pode transformar a interface MIDI em um som, tá? A percepção do som também pode ser usada para adquirir informações sobre o ambiente em propriedade como características especiais, como forma e topografia. Então eu consigo, através de um som, por exemplo, identificar, tá? Ondas sonoras, identificar topografia. Quando a gente pensa em som, a gente está pensando em emissão de ondas, ok? Através do meio e retorno. Até os morcegos mesmo, eles numa frequência bem mais alta, eles conseguem saber o posicionamento, tá? De objetos através da emissão de uma onda e o retorno dessa onda, tá? A presença de outros animais, por exemplo, né? Então, a presença de outros animais ou objetos. Por exemplo, os morcegos, as baleias, os golfinhos, né? Eles usam a ecolocalização, tá? Para voar e nadar entre os obstáculos e caçar as presas, tá? Então, você vê que o som, a gente está falando mais da onda audível, né? A onda audível, de 20 Hz a 20 mil Hz. Mas na frequência de ondas, você tem vários tipos de ondas que também são utilizados, que não emitem som, mas são utilizados até na natureza. Tá? Os navios e submarinos também usam sonar, né? Sonar, vem de som mesmo, sonar, né? Os seres humanos recebem e usam informações especiais percebidas em sons. Outra aplicação importante das ondas sonoras é a visualização de tecidos do corpo. Por exemplo, a ultrassonografia, o ultrassom. Vou fazer um ultrassom. Realmente, é o som. Vem do som, porque é a emissão de ondas, tá? E o retorno dessas ondas. Falando um pouquinho sobre onda, quando você emite uma onda, tá? Quando ela bate no material, ela reflete nesse material, ok? Perfeito? Então, em estúdios, existe um tratamento acústico, tá? Existem dois itens, tratamento acústico e isolamento acústico, a gente vai falar mais pra frente. Mas quando você emite uma onda numa parede, por exemplo, essa onda volta para você e bate na parede de trás e volta, ela vai ficando indo e voltando, ok? As espumas nos estúdios, ou um ambiente de madeira, alguma coisa, pedras, elas são usadas para você mudar essa característica. Ou você fazer o som não retornar, ok? Isso daí você vai fazer um tratamento acústico, perfeito? E se você quiser isolar que o som inclusive, ele se propaga por paredes até, tá? Na sua casa, o som passa pelas paredes. Ele encosta com a parede, ele passa o som e continua. Porém, claro, ele vai perder um pouco da intensidade dele, perfeito? Então, você colocando materiais isolantes nas paredes, tá? Lã de rocha, lã de vidro, camada de ar, tudo isso, você vai fazer um isolamento acústico, tá? E quando você quer simplesmente que o som ele volte menos ou volte de forma diferente, é um tratamento acústico, tá? Outra aplicação importante das ondas sonoras é a visualização dos tecidos
produzidos no corpo, como eu tinha falado da ultrassonografia, né? Através do eco produzidos pelas ondas dos órgãos, é possível analisar as propriedades mecânicas, né, dos tecidos e reproduzi-las em imagens em escala de cinza, tá? A sonoquímica é um método que usa ultrassons a fim de gerar a cavitação acústica para iniciar ou acelerar reações químicas, inclusive. Então o som é muito importante, tá? Começando aqui, já sabe tudo sobre som? Vamos recordar então o que é som, né? Vou recordar o conceito para vocês. No próximo vídeo eu vou entrar um pouquinho de onda, falando de onda, tá? A gente vai ver um pouquinho dessa parte de acústica básica para a gente ter mais força na hora que se for editar um áudio, você sabe bem os conceitos, tá? Som, o que é o som, né? O som é a propagação de uma frente de compressão mecânica ou onda mecânica, tá? É uma onda longitudinal que se propaga de forma concêntrica apenas em materiais que têm massa e elasticidade, apenas em materiais, tá? Como líquidos, sólidos e gasosos, ok? O som se propaga no líquido, sim, na piscina. Você consegue lá embaixo ouvir alguma coisa. No gás, a gente utiliza o ar mesmo, e sólidos também. Ele passa por uma parede não isolada, ok? Perfeito? Gostou? Muito bom, né? Foi muito interessante. Falamos tudo sobre som aqui nesse vídeo. Você que é novo no canal, seja muito bem-vindo, tá? Dá uma olhada depois na playlist aqui embaixo, que você vai seguindo na playlist, tá? Depois que terminar esse vídeo, já deve ter vídeo novo ali chegando e tem os vídeos anteriores. Se é novo, clique no botão inscreva-se, tá? Esse botãozinho que tem aí embaixo, meu nome é Deise Baltazar, sou produtor musical. E clique aí também, dá uma olhada no seu sininho, tá marcadinho com 2 traços em cima. E deixe seu like no vídeo, tá? Próximo vídeo chegando, a gente vai falar um pouco sobre onda e só recordando, tá? O som vai ter a frequência, perfeito, que ela é medida em hertz ou kilohertz, né? A partir de 1000 kilo, né? E abaixo de 1000 hertz, ok, tá? E vai ter a intensidade, quão forte ele é, essa onda, quando ela empurra de ar, ou água ou qualquer coisa, quanto forte em decibéis, tá? São as 2 medidas que a gente vai ouvir falar. A gente vai entrar em cada uma delas, explicar cada detalhe delas, porque na hora da sua mixagem, esses conceitos são importantes, você tem em mente aí, legal? Deixa o like, curtiu? Vê o sininho aí, até o próximo vídeo chegando. Tchau!